Sabe um processo que está acontecendo agora mesmo dentro de cada um de nós? É a divisão celular. É a força por trás do nosso crescimento, da cicatrização de um machucado e da própria vida. É uma coreografia molecular simplesmente incrível que define quem somos. Já parou para pensar nisso? Como é que pode uma única célula se transformar nos trilhões que formam um corpo adulto? Pois é, a resposta para essa pergunta fantástica está em dois processos-chave que a gente vai desvendar hoje: a mitose e a meiose. Então, esse aqui é o nosso roteiro. Primeiro vamos entender como é a vida de uma célula. Depois, a gente mergulha na mitose, que é o processo de fazer cópias iguaizinhas. Na sequência, a gente explora a meiose, que é toda sobre variedade. E no final, um confronto para deixar tudo bem claro. Vamos lá. Bom, antes de qualquer célula pensar em se dividir, ela precisa viver, né? Crescer, se preparar. Todo esse período de preparação e a divisão em si é o que a gente chama de ciclo celular. Olha só, essa imagem mostra a vida da célula como um ciclo. E o mais interessante é que a maior parte desse tempo não é a divisão em si, mas a preparação para ela. É um processo constante de crescimento e, principalmente, de duplicar todo o material genético antes do grande momento. Vamos detalhar um pouco essas fases. Em G1, a célula está só crescendo, vivendo a vida dela. Depois vem a fase S, que é crucial. É aqui que ela duplica todo o seu DNA. Em G2, ela faz os preparativos finais, tipo uma última checagem de segurança. Só aí ela entra na fase M, que é o evento principal, a divisão. E tem a G0. Algumas células, como os neurônios, entram nessa fase de repouso e dão uma pausa no ciclo. Certo. Agora vamos focar no nosso primeiro tipo de divisão, a mitose. Pense nela como um mecanismo do corpo para crescer e se consertar. Sabe quando a gente se corta e a pele cicatriza? Pura mitose em ação. É isso mesmo. O objetivo da mitose é super direto. Pegar uma célula-mãe e criar duas células filhas que são, literalmente, clones genéticos perfeitos dela. É um processo de cópia exata para garantir que tudo continue funcionando direitinho. Então, o ponto-chave é este. A mitose mantém o número de cromossomos. Se a célula original tem 46 cromossomos, as duas novas células também vão ter 46. É por isso que ela é chamada de divisão equacional, de igual. E é por isso que ela é fundamental para o nosso crescimento e regeneração. Esse processo todo é uma dança super elegante dividida em 4 atos. Vamos passar por cada um deles para ver como essa cópia perfeita acontece na prática. Na prófase, o palco começa a ser montado. O material genético, que antes estava todo espalhado, se enrola e se condensa, formando os cromossomos que a gente conhece. A célula toda se reorganiza para a grande separação que está por vir. Em seguida, a metáfase. E essa fase é um espetáculo de organização. Os cromossomos, agora super condensados, se alinham um por um, bem no meio da célula. É uma imagem clássica da biologia, essa placa equatorial. Tudo em perfeita ordem. A anáfase é pura ação. É o momento da separação. As duas cópias idênticas de cada cromossomo, que a gente chama de cromátides irmãs, são puxadas com força, cada uma para um lado da célula. Isso garante que cada nova célula receba um conjunto genético completo e idêntico. E para fechar, a telófase. Aqui o processo basicamente se inverte. Os cromossomos chegam nos seus destinos, começam a se descondensar de novo e uma nova membrana nuclear se forma ao redor de cada conjunto de DNA. A célula está quase se tornando duas. Ok, vamos mudar de marcha agora. Se a mitose é sobre criar clones, a meiose é o exato oposto. Ela é sobre criar variedade. Esse é o processo que produz as nossas células sexuais, os espermatozoides e os óvulos. É a chave para a reprodução sexuada. Exatamente isso. A meiose não faz cópias. Ela mistura e recombina os genes de maneiras totalmente novas e únicas. É por isso que irmãos, mesmo com os mesmos pais, podem ser tão diferentes um do outro. A fonte dessa variedade toda é a meiose. E como ela faz isso? Bom, a meiose é um processo de 2 etapas. Tem a meiose 1 e a meiose 2. São 2 divisões, uma seguida da outra, e elas têm um objetivo duplo. Primeiro, reduzir o número de cromossomos pela metade e, segundo, gerar a diversidade genética. Entender a diferença entre as duas fases é fundamental. A meiose 1 é chamada de reducional, porque é nela que o número de cromossomos é cortado pela metade. Já a meiose 2 é equacional, muito parecida com a mitose que a gente já viu, separando as cromátides irmãs. E aqui está o pulo do gato para toda essa variedade genética, o famoso crossing over, ou permutação. Lá na prófase 1,
Os cromossomos que vieram do pai e da mãe trocam pedacinhos entre si. É literalmente um embaralhamento físico do DNA, criando combinações genéticas que nunca existiram antes. Incrível! Beleza, já vimos os dois processos em detalhes. Que tal agora colocar um do lado do outro, num confronto final, só para garantir que as diferenças fiquem bem marcadas? Só de bater o olho aqui já dá para ver a grande diferença, né? De um lado, a mitose, uma única divisão que gera duas células do corpo, idênticas. Do outro, a meiose, duas divisões que geram 4 células sexuais, todas geneticamente únicas e com metade do DNA da célula original. Essa tabela resume tudo perfeitamente. O propósito, mitose é para crescer e reparar, meiose é para variar e reproduzir. O número de divisões, 1 na mitose, 2 na meiose. O resultado, 2 células idênticas contra 4 células únicas. E o mais importante, o número de cromossomos. Se mantém na mitose, mas cai pela metade na meiose, preparando o terreno para reprodução. Essa precisão toda, especialmente na hora de separar os cromossomos na anáfase, é vital. Mas erros acontecem. Às vezes, os cromossomos não se separam do jeito certo. E isso nos leva a uma questão final para a gente pensar. Quais são as consequências quando essa dança molecular, tão perfeitamente coreografada, perde um passo? A resposta? Bem, está na origem de muitas condições genéticas.